dia! Bem-vindos à última plenária do CBM. Fecharemos hoje de forma muito especial, ouvindo a palavra de Deus por meio de Durvalina Bezerra, que é coordenadora geral de ensino dos seminários do Betel Brasileiro e diretora do seminário em São Paulo há 23 anos. Compõe as diretorias da Missão Antioquia, da Associação Missão Esperança, da Rede de Mobilização de Mulheres da Aliança Global e Mulheres em Ministério, além de conferencista e escritora. Graça e paz, irmãos. Privilégio grande poder compartilhar a palavra nesta manhã, sentindo também que a responsabilidade é grande, mas entendendo e sendo consciente de que nós não estamos aqui para avaliar quem prega melhor, nem para avaliar o que é que está mais em atualidade. Nós queremos estar aqui para ouvir a voz do Senhor. E é por isso que eu aceitei o convite e agradeço o CBM por essa oportunidade e também quero parabenizar o CBM por esse congresso tão bem organizado e por tudo aquilo que nos foi dado durante esses 5 dias. Amados, nós queremos orar para que a palavra do Senhor alcance nossa mente e nosso coração. Porque se alcançar só a mente, a gente esquece rápido. Se alcança o coração e a mente, a gente reflete e vive. E a palavra precisa primeiro ser entendida, assimilada pela razão, pela cognição, e depois descer para o coração, para a prática. Porque missões é cumprir a missão, e a missão é viver o Evangelho. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Jesus, pela Tua vida missionária. E é porque nós temos o Senhor como nosso modelo, que nós podemos estar aqui nesta manhã dizendo ao Senhor que nós queremos aprender do Senhor. Como Maria que sentava-se aos teus pés para aprender do Mestre, nós, como igreja do Senhor, estamos aqui e queremos nos quedar aos teus pés, dizendo: Senhor, nós queremos aprender. E se queremos aprender, é porque somos conscientes de que não sabemos fazer. Somos conscientes de que não sabemos nem fazer, nem o como fazer. Mas glórias a Ti, pela Tua palavra, que nos ensina, pelo Teu legado na história. Graças a Ti, Senhor, pelo Teu exemplo. Tu és nosso referencial da missão. Dá-nos, Pai, a graça de aprender com Jesus. No nome dEle, é por quem oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós já ouvimos muito nesses dias, não é? Como todos nós estivemos aqui nas plenárias, nos seminários, mesa redonda, muitos desafios foram passados para nós. E, evidentemente, nós não tomamos consciência desses desafios e dessas informações a partir daqui. Muitos, creio que sim. Outros, creio que não. Por quê? Porque quem está aqui está envolvido com a missão. E aqueles que não estão ainda envolvidos, certamente aqui entenderam que precisam se envolver. Não é isso mesmo?
Então, amados, pensando que nós já fomos desafiados, informados, já recebemos muito esses dias, o Senhor colocou no nosso coração a necessidade de responder a tudo aquilo que ouvimos e a tudo aquilo que entendemos e que nos foi desafiado. Então, não estou aqui para dar mais informações estatísticas e nem também trazendo nenhuma palavra exortativa. Bem, até que a exortação vem. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui para responder a tudo aquilo que ouvimos, porque sempre, na história bíblica, na história da missão, quando o Senhor fala, o Senhor espera o sim. O Senhor espera uma resposta. E é isso que nós queremos refletir neste momento. Qual é a nossa resposta para Deus, para a igreja e para o mundo, diante de tudo aquilo que temos visto e ouvido? Qual é a nossa resposta? Mesmo você, e eu respeito muito meus queridos colegas de caminhada missionária, mesmo nós que já estamos há décadas no caminho da missão, eu creio que o Senhor também nos chama hoje para dar a resposta. Duvalina, eu já dei essa resposta desde a minha juventude, eu também dei. O Senhor me chamou, eu tinha 15 anos de idade. Mas, irmãos, hoje, eu creio que nós estamos aqui para novamente dizer sim. Novamente dizer, eu quero responder ao chamado. Eu quero responder à vocação missionária. Eu não quero estar alheio ao movimento, mas também não apenas alheio. Eu não quero apenas dar continuidade àquilo que já estamos fazendo e acostumados a fazer. Porque uma coisa que eu peço muito a Deus, e eu creio que quem já caminhou um pouquinho como eu, tem essa precaução. É a precaução de não se acomodar com o que vem fazendo, mas renovar o chamado e dizer, sim, Senhor, eu quero responder à vocação, mesmo que seja para confirmar o que você já caminha fazendo, já está produzindo. Mas também, irmãos, eu creio que a gente deve estar aqui disposto a dizer, o Senhor pode mudar a minha história a partir de hoje. Mesmo que eu já esteja na missão há décadas. E eu quero trazer um exemplo muito interessante sobre isso. O Betel Brasileiro enviou ao mês passado uma família para trabalhar na França. O pastor Gilson Souto Maior, da Igreja Batista de Bauru. Este homem podia dizer, já estou fazendo a obra, já está tudo muito bem. Ele já tinha 20 anos na igreja, e a igreja não estava com problemas não, a igreja estava indo muito bem. Mas ele teve ouvidos para ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, agora é hora de você deixar a igreja, deixar seu ministério pastoral, essa comodidade, um salário fixo todo mês, tudo certinho, e ir para o campo missionário. Será que Deus não quer que a gente responda um sim nessa manhã, mesmo já estando engajados na missão? Então, amados, não são apenas os jovens
que estão ainda no início da caminhada. Mas eu quero desafiar você a dizer, sim, Senhor, eu quero responder. Porque não podemos esquecer que a vida do líder, seja pastor, seja missionário, seja qual for o seu ministério, a vida do líder tem etapas. Não é? Só é a gente lembrar do livro maravilhoso que a Descoberta lançou, Etapas na Vida de um Líder. Porque esse livro nos chama a lembrar que nós precisamos estar atentos a etapas. Deus não nos trata da mesma forma desde o início até o fim. Deus não nos desafia da mesma forma. Por isso que os irmãos que estavam aqui ouviram o pastor Jonathan dizer, nós não estamos aposentados. Nós estamos caminhando na missão. Com, às vezes, outro desafio, no caso dele, não é? Depois de tantos anos em missões transculturais, ele se define guiado pelo Senhor para ir para o sertão nordestino. Então, o que é isso? Etapas na vida do líder. Então, amados, essa percepção de etapas, ela nos ajuda a não nos acomodarmos naquilo que fazemos, porque às vezes nós nos acomodamos e as coisas perdem o sentido. Então, nós precisamos hoje dizer, Senhor, eu quero que o Senhor diga o que é que o Senhor quer de mim, mesmo que você já esteja na missão. Então, amados, são 3 respostas que nós queremos refletir que precisamos dar a Deus. Primeira, é porque missões é uma resposta a Deus. É uma resposta a Deus porque a missão é de Deus. Então a gente está aqui para responder a Deus. Mas também é uma resposta à igreja. Porque é a igreja que tem a responsabilidade de cumprir a missão de Deus. E precisamos dar uma resposta ao mundo. Esse mundo que tem realidades que nós não podemos ignorar. E durante esses dias, entendemos mais um pouco dessas realidades. Resposta ao mundo, porque é a Ele que somos enviados, porque a missão é universal. Então, a primeira resposta é a Deus, porque é Ele quem nos convoca. E qual é a resposta? É dizer para Deus, Senhor, eu quero te servir, motivados. Queremos te servir motivados pelo amor. Pelo amor. Você pode dizer, mas né, será que nós não amamos o Senhor? Não estou aqui para julgar absolutamente, não. Só quero dizer para você, meu amado, que esta manhã o Senhor nos chama para examinar o coração, examinar nossas intenções, para perceber se de fato nossa resposta é por amor a Ele e não por amor à própria missão. E não por amor aos perdidos que estão aí marginalizados, que estão aí precisando de ter a vida transformada. Queremos responder para trabalhar motivados por amor, como Paulo diz em 2 de Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo, se o amor de Cristo é tão imenso, e foi por amor que Ele se deu, nós não podemos servir se não for impelidos pelo amor.
impelidos pelo amor, motivados pelo amor. Isso quer dizer, irmãos, que nós não podemos servir por amor a Deus, se o nosso amor está direcionado mais para a necessidade do homem que está marginalizado, está na miséria, pelas necessidades dos pobres, pelo sofrimento dos que vivem em regimes totalitários, os refugiados, os desterrados pela guerra. O mundo está em crise e a gente deve olhar o mundo com os olhos de Deus. E os olhos de Deus é um olhar que ama. É o olhar de um Deus que ama. Mas não é olhar com o olhar do Deus que ama o pecador e as nações e os povos que sofrem. É olhar com o amor que Deus revelou a esses. Porque se primeiro nossa resposta não for a Ele, nós não podemos servir motivado por amor de Deus e nosso amor a Deus. A linha é fina, porque quando amamos o perdido, quando nosso coração se compunge pelo necessitado, pela igreja sofredora, nós estamos dizendo, nós amamos. Mas muitas vezes, nós amamos muito mais àqueles que necessitam do amor, do que aquele que nos chama a amar com o amor dele. E que com o amor dele, o amor dele só vem ao coração quando nós primeiro amamos a ele. E é isso que João diz, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então percebe a diferença? Amamos o pecador? Sim, devemos amar. Devemos nos constranger pelos que sofrem também. Mas antes de tudo, o nosso sim nesta manhã é dizer, Senhor, eu amo a Ti, antes de amar o mundo perdido, antes de amar a missão, antes de amar a minha agência missionária, antes de amar minha igreja. Deus nos chama para amá-lo. Temos dificuldade, queridos, de amar com exclusividade. Temos essa dificuldade, porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Sabe por que nosso coração é enganoso? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Nossa humanidade é limitada, nossa humanidade é frágil. E a gente muitas vezes confunde o amor de Deus com o amor àquilo que é de Deus. O amor é mais fácil a gente demonstrar por aquilo que nós vemos do que por aquilo que nós não vemos, mas que pela fé podemos contemplar e absorver. Amar a Deus. Podemos ir ao extremo dos sacrifícios. E eu sei e respeito profundamente aqueles que estão na missão, sofrendo e arriscando a vida por causa do Evangelho. Mas a palavra diz que nós podemos dar até o nosso corpo para ser queimado. Nisto não há glória. Nisto não há glória. Por quê? Porque a glória não está no sacrifício do corpo. A glória está na expressão do amor a Deus pelo sacrifício. Se não, amados, nós seremos aqueles heróis
Toda religião tem heróis. Toda ideologia humana tem heróis. Mas nós não estamos para ser heróis da missão. Nós estamos para responder a Deus que nós queremos amá-lo. E porque queremos amá-lo, nós queremos nos doar em sacrifício. O apóstolo São Paulo diz isso, vocês conhecem muito bem: se eu der meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aproveitará. A missão é a comunicação do amor de Deus. Comunicação do amor de Deus na mensagem, na conduta, nas obras humanitárias. Depois de Lausanne, nós nos despertamos para a missão integral da igreja. Entendemos que não podemos servir senão pela expressão concreta do amor. Mas eu quero lembrá-los que não é somente os povos que estão passando fome, necessidade, os povos que vivem na pobreza, que a gente deve expressar o amor concreto. O amor concreto é a única comunicação de Deus ao homem, seja ele o europeu, abastado, ou seja ele aquele da aldeia mais simples, que não tem, às vezes, como sobreviver. Amar a Jesus, amar a Deus. E é isso que o Senhor nos chama. Diz a palavra, quando Jesus falou dos mandamentos, dividindo-os, aliás, resumindo-os em 2. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Não tem reserva. É todo o coração, com todas as emoções, com todas as motivações que partem da alma e não partem dos olhos que veem a necessidade. Não parte do apelo missionário que me constrange para atender. Parte da alma que diz: se ele me amou, eu quero amá-lo e eu quero comunicar o seu amor. Missão é a comunicação do amor de Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, o nosso vigor oferecido para o serviço e também com todo o nosso entendimento. Queremos entender a missão, nos preparar para a missão. Glórias a Deus que o Brasil se despertou para a missão transcultural. E com esse despertamento, muitos recursos foram trazidos a nós. A literatura. Quando eu comecei meu ministério, não tinha literatura missionária, missiológica. Não tinha também agências enviadoras como temos hoje, denominacionais e interdenominacionais. Não tínhamos percepção desses desafios do campo, porque a mídia, a internet facilitou esse intercâmbio, a globalização nos ajudou a sermos uma ilha que pode perceber tudo ao mesmo tempo. Mas, meus amados irmãos, nós podemos ter conhecimento, cognição sobre os desafios, entendimento racional da verdade, da antropologia, da psicologia, da teologia, das ciências que necessitamos para cumprir a missão. Mas uma coisa é certa: se transbordarmos do amor de Deus, daremos oportunidade para o outro crer e ser alcançado, não porque nossa mídia é boa, não porque nossa missão tem a melhor estratégia,
Não porque minha igreja ou sua igreja tem recursos, mas porque Deus amou. E porque Deus amou, nós amamos também. Amar a Deus para servi-lo acima do amor humano, acima do amor a nós mesmos, acima da família, da igreja, acima de tudo e de todos. Há uma sutileza maligna, alimentada pela vaidade humana, de nos fazer desejar o status e a promoção naquilo que fazemos. Isso é da nossa natureza. Mas as sutilezas são malignas. E eu quero dizer, com a graça de Deus, lançamos nesse congresso um livro que foi endossado por vários líderes de agências, no qual nós tratamos da batalha espiritual em missões. É a vitória do reino de Deus. Uma perspectiva da vitória do reino. Porque se não tivermos atentos às insinuações malignas, às artimanhas da maldade, como o próprio Paulo viveu em seu ministério, e como o próprio Cristo viveu desde o início do seu ministério, nós podemos ser enganados, porque são sutilezas para nos tirar do foco, para dizer a nós mesmos que estamos cumprindo a missão, mas na verdade estamos amando mais o nosso status, a nossa reputação. Às vezes, amando mais a família do que o próprio Deus. Com 18 anos eu fui para o seminário. E naquele primeiro tempo, primeiros dias, a saudade da família era grande. Evidentemente, nunca tinha saído de casa. E um certo dia eu estava chorando. E o Senhor não me consolou, como a gente espera. A gente quer que Deus responda às nossas necessidades pessoais. Legítimas, sim, legítimas. Porém, Deus não está disposto a atender àquilo que, mesmo legítimo, pode ser um obstáculo para o cumprimento da missão. E é aí que Deus testa onde está o nosso amor verdadeiramente. É a Ele ou é a família? E eu subi para orar. E o Senhor me falou no Salmo 45. Filha. Feminino. O verso é feminino. Filha, esquece teu povo e a casa de teu pai. E eu digo, Senhor, é isso mesmo, o Senhor não pode me consolar. O Senhor só pode me ensinar que o Senhor tem primazia. Que meu coração não pode se apegar a coisa alguma, a não ser a Ele mesmo. Meus amados, eu gosto muito dessa frase que eu vou citar. E ela está na minha estante, no meu apartamento. Porque eu gosto de olhar para ela e renovar o chamado todo dia. E a frase é essa: nenhum laço de amor humano deve ter tanta força como os laços da vocação. Estamos nos identificando com esse verso, com essa frase, não é minha. Nos identificamos com ela. Nenhum laço de amor humano. Por isso, meu amado, eu estou dizendo que nessa manhã o Senhor nos chama para olhar para dentro. Já vimos todas, né, essas
realidades que não podemos ignorar. Mas nós precisamos olhar hoje para dentro. Queremos o consolo, o conforto. Queremos cumprir a missão apenas e somente por amor. Queremos responder a Deus que nós queremos servi-lo sem apego aos bens materiais. Isso é muito simples. Nós, como servos de Deus, não estamos no neopentecostalismo para defender a teologia da prosperidade. Porém, amados, eu ainda sabendo disso, eu estou chamando sua atenção, porque muitas missões têm tido problemas com missionários, porque não sabem viver a simplicidade do Evangelho. E essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. Estamos indo aos campos, levantando nossos mantenedores, graças a Deus por eles, e precisamos deles. Porém, amados, o amor a Deus vale muito mais do que qualquer riqueza e poder. Vocês lembram da tentação de Jesus? Basta lembrar como Satanás o tentou para olhar as riquezas do mundo e o poder do mundo. Eu lhe dou tudo isso, poder dos reinos. E ele continua fazendo as mesmas propostas e insinuações para aqueles que estão na missão. Porque muitos começam bem e não terminam bem. Será que o apego às coisas materiais, num mundo onde o consumismo levanta aí a sua bandeira, domina a mente, o materialismo domina até o Evangelho, em muitos segmentos da igreja? O Senhor nos chama para amá-lo. Quero dar o exemplo de Paulo, quando Paulo diz: porque eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Nem a minha vida, quanto mais valores materiais, valores de riquezas, ou qualquer tipo de valor. Eu não tenho a vida por preciosa, porque precioso para mim é cumprir a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Será que a gente, olhando para nós mesmos, podemos dizer: eu não tenho apego a nada? Ou eu estou querendo fazer carreira na missão como um profissional da missão? Muito sério. Mas isso é também uma realidade que nós não podemos ignorar. Quero dar o exemplo de Charles Studi, fundador da UEC no Brasil, Missão Amém. Famoso, rico, bem jovem. Quando ouviu o chamado de Deus, foi para a África e morou em uma cabana, deixando tudo e todos. Quem conhece sua história sabe os sacrifícios e os desafios que ele enfrentou. Mas ele disse uma frase que é o lema da missão até hoje: se Jesus é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais para se fazer por ele. Será que a gente podia dizer isso? Vamos dizer isso para Deus? Deus, eu sei que o Senhor enviou Jesus. E Jesus é Deus infinito, como o pastor Hernandes falou ontem. Deus infinito, glorioso, poderoso. Se o Senhor é Deus, se Jesus é Deus e morreu por mim. Vamos dizer, por favor? Se Jesus é Deus e morreu por mim, não há
sacrifício grande demais para se fazer por Ele. Porque o amor supera qualquer sacrifício. Meus amados, precisamos responder que amamos a Deus para servi-lo por amor como suprema prova de obediência. Obediência por amor. Queria lembrar que quando o Senhor Jesus já estava à sombra do Calvário nos últimos dias da sua vida, e isso está em João capítulo 12, versículo 27. Os discípulos disseram: os judeus, os gregos estão aí e querem te ouvir, querem te ver. E Jesus entendeu que estava chegando a hora da cruz. E ele diz assim, verso 27. Que direi eu? Pai, livra-me desta hora. Ele podia pedir. E ele sabe que o Pai tinha poder para livrar. Mas ele disse não. Porque precisamente para esta hora é que eu vim. Glória a Deus por essa atitude de obediência ao Pai. Só o amor a Ele pode nos fazer dizer: quando o sofrimento vier, meu irmão, você quer viver piedosamente em Cristo? Você vai sofrer perseguição, está escrito. Pode não ser aquela perseguição lá da Síria, dos países que tem o risco, que tem risco pela proibição da mensagem do Evangelho. Como a gente viu aqui ontem à noite, não temos isso. Mas, meu querido, dentro do Brasil, dentro da sua igreja, dentro da sua agência missionária, você enfrenta perseguição. Eu enfrentei. Será que você não enfrenta? Ou você acha que perseguição é só quando a polícia chega na sua casa? Perseguição é só quando lhe proíbem falar e usar a Bíblia. Conheço muitos servos de Deus perseguidos dentro da igreja pelo sistema eclesiástico, perseguidos dentro das agências missionárias pela relevância dos seus dons em ação. Conheço, queremos servir, estejamos dispostos ao sacrifício. Você sabe o que é mais difícil servir? O irmão, o colega de ministério, quando você pode olhar no olho dele e saber que ele é um competidor do seu ministério. Ou não existe isso entre nós? Quando você olha no olho dele, você vê inveja. E você sabe que ele fala mal da sua missão. Amados, perseguição não é só quando a polícia bate a porta, não. Deus tenha misericórdia de nós, porque nem sempre somos entendidos na forma de servir. Às vezes, nós queremos colocar Deus dentro do quadradinho, Ele só age se for dessa forma. E se Deus te dá um ministério que diferencia-se dessa forma comum, as pessoas acham que você está contradizendo o modelo de Deus. E você é perseguido. Você, minha amada irmã, falo como mulher, um novo presidente da MTB, nosso digno irmão Paulo Felimã, me disse: Duvalina, precisamos levantar mulheres jovens. Porque Duvalina já tem 45 anos de ministério. E eu creio, eu trabalho com jovens, meu irmão. Sou diretora de um seminário que tem jovens. E eu disse para ele, a questão não é só levantar e preparar. Sabe qual é a questão? É coragem para sobressair com o seu dom e fazer valer sua posição no reino dentro
do contexto dos homens. Não estou aqui criticando homem nenhum. Falo com sinceridade, não estou aqui criticando os homens. Tenho trabalhado com lideranças onde só eu sou mulher. Mas eu quero dizer a você que não é fácil. Estou dizendo aqui, não para ser honrada, obrigada, nem levantando bandeira feminista. Porque Betel brasileiro foi criado por mulher, muita direção é da mulher, mas todo mundo sabe que é obra que Deus faz. Não é porque a mulher faz, é porque Deus usa quem se dedica a Ele e quem quer servir. Incondicionalmente. Meu amado, o Senhor nos chama para servi-lo em obediência, por amor. Você, minha irmã, tão simplesinha ou de uma família nobre, não faz diferença. Deus quer usar a sua vida, mas seja corajosa e enfrente todo e qualquer obstáculo, porque quem quer fazer a missão tem que saber que vai enfrentar obstáculos. Eles têm várias formas de se apresentar a nós, mas eu quero andar mais rápido, lembrando que a obediência é por amor. Quando o Senhor Jesus chama Pedro, Ele não está ali para dar mais nenhum desafio para Pedro. Depois da ressurreição, vocês conhecem João capítulo 21, 15 a 17. Ele não está ali para dar mais recomendações. Ele poderia dizer, Pedro, lembra que eu disse que edificarei minha igreja? Não, ele não fez mais nenhuma lembrança. Qual era a preocupação de Jesus naquele último contato com Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amados, é isso que Deus pergunta a mim e a você nessa manhã. Você ama mesmo Jesus? Você não precisa ter medo das perseguições, porque no amor não existe medo. Você ama Jesus? Você não vai ser detido por nenhum obstáculo humano. Você vai ser amparado e fortalecido pelo Senhor. Você vai ser humilhado? Vai. Vai. Se você quer servir a Deus de verdade, você vai sofrer humilhação. Seja homem, seja mulher. Mas uma coisa é certa. A palavra diz, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele vai exaltar. Pedro, tu me amas? Respondamos nessa manhã. Amados, eu vou ser mais rápida, porque eu preciso dizer para você que nós precisamos dizer o sim à igreja para cumprir a missão. O Senhor nos chama para trabalhar. E a agência de Deus no mundo é a igreja. Essa igreja que tem várias faces, principalmente no Brasil. Mas uma coisa é certa. A igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo. Essa igreja tem sido usada por Deus através das agências enviadoras, através das instituições que cumprem o seu papel, porque também é a igreja. Quero que você lembre que não estamos falando aqui de igreja, apenas igreja local ou institucional. Estamos falando do corpo de Cristo, que é composto daqueles que trabalham com as agências, trabalham com instituições de ensino e de preparo missionário.
o Senhor quer que sirvamos a igreja cumprindo a sua soberana vontade. Sabe como é que a gente cumpre a vontade? Não é trabalhando, não. Por que não é trabalhando? Porque o Senhor Jesus disse em João, capítulo 4, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A essência da vida não é a realização da obra. A realização da obra vem depois. A minha comida, o que é essencial para viver, é conhecer, experimentar, discernir qual é o propósito soberano de Deus para a nossa vida. Porque se não trabalharmos dentro da vontade soberana, poderemos servir, mas não servir a vontade de Deus. Acho tremendo o texto de Hebreus capítulo 13, quando o escritor fala de Paulo, e diz Davi, e ele diz assim, Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Meu amado, serviu o propósito de Deus, a vontade de Deus. Vem antes, prescinde as obras. Que o Senhor nos ajude a discernir a vontade. Porque se Deus te chama para trabalhar na parte burocrática da missão, na tesouraria, se o Senhor te chama para trabalhar no campo missionário transcultural ou urbano, onde quer que Ele te envie, e com qual tipo de ministério Ele quer que você sirva, esse serviço será coroado com a graça e a glória a Deus, se nós servirmos cumprindo os seus propósitos. Precisamos servir a igreja usufruindo a comunhão cristã na unidade do corpo. Lembrando dos dons, não é? A unidade do corpo, a gente lembra dos dons. Cada um tem o seu dom. Ministérios diversos, é o que o texto diz. São diferentes dons, diferentes tipos de ministério, diferentes tipos de atuação. Mas uma coisa é certa, Deus nos chama para servir a igreja com o dom que recebemos. 1 de Pedro, capítulo 4, 10 e 11. Servi uns aos outros com o dom que recebeu. Serviço na missão é mutualidade. É mutualidade. Não deve existir hierarquia. Deve existir autoridade delegada. Aí a gente tem que lembrar de Foster, Richard Foster, quando ele nos diz que o serviço nos chama para a mutualidade. Cada um faz sua parte. Todos são edificados e Deus é glorificado. Amados, Deus nos deu dons. Tem uma lista de dons em Romanos, em Coríntios, em Efésios. E a gente precisa servir na unidade do corpo para que o chamado, vocacionado para ir ao campo transcultural, possa receber do serviço do mobilizador, do treinador, do professor, daquele que faz a logística, daquele que recebe no campo. Não existe um serviço solitário. Cada um faz a sua parte na missão e o evangelho se expande. Vamos pensar de servir ao mundo.
na expressão da graça de Deus. Não podemos servir ao mundo sem expressar a graça. E nós precisamos nos apropriar dessa graça de uma forma tão intensa que nossa vida seja a expressão da graça de Deus. Não expressão dos seus dons, do seu preparo, da sua academia, mas expressão da graça. Gosto muito do texto de Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 10. Paulo diz assim, fazendo sua apologia e sua defesa com os pseudo-apóstolos, ele diz: trabalhei mais do que todos eles, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu amado, é assim que o Senhor nos chama para dizer sim nessa manhã. Eu quero expressar a graça de Deus ao mundo. Aí vem os paradoxos do Evangelho, que nem sempre a gente sabe lidar com eles. Paulo diz, primeiro, trabalhei mais. Parece até arrogância. Mas ele diz, mas não fui eu não. Foi a graça de Deus comigo. Amados, precisamos dar a resposta ao mundo na doação da vida por amor. Por amor. O homem do século 21 não vai se interessar numa mensagem e nem tampouco em obras humanitárias que não expresse amor. Porque eles sabem, vocês sabem que no mundo islâmico, as pessoas, os líderes sabem que quando nós chegamos lá, nós vamos dizer que vamos abrir uma escola, vamos abrir um posto de saúde, nós queremos servir com obras sociais, mas eles sabem o que está atrás disso. Por isso eles perseguem. O que é que eu quero dizer? Não vamos fazer isso? Não, glória a Deus. O Evangelho tem que chegar com essa expressão concreta do amor. Mas vamos ter cuidado, irmãos, antes de dar o posto para atender o enfermo, antes de dar a escola para atender as crianças analfabetas, precisamos dar a vida em amor. Eu acho que a igreja seria menos perseguida se nós pudéssemos demonstrar isso. Eu tenho, na minha caminhada, trabalhando com muitas agências, ouvindo muitos missionários, eu posso dizer isso para você. O tempo não me dá direito de trabalhar mais, mas eu quero só lembrar que o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu me fiz judeu para o judeu. Vocês já sabem disso. Eu me fiz sem lei como se eu tivesse sem lei. Para os gentios, como se eu não tivesse lei. Eu me fiz fraco para o forte. Eu faço todas as coisas por causa do Evangelho. Todas as coisas. Sabe que, às vezes, para demonstrar esse amor, a gente precisa fazer, às vezes, ser tolo. Como Davi, estão lembrados? Que se fez de louco. Não é apenas servir, mas é servir por amor. E o apóstolo São Paulo diz também, o apóstolo São Paulo diz, aliás, é Jesus o exemplo aqui. Jesus era mestre e rabi, lava os pés dos discípulos. E ele diz, eu sou mestre e senhor, e lavei os pés. O que é que ele está dizendo? Somos missionários, somos pastores, mas a nossa missão é dar a vida em amor, para que o mundo possa crer, que nós tiramos a veste de rabi e de mestre, e podemos lavar os pés, como expressão do amor de Deus e como expressão de doação da vida. Agora lembrei do verso de Tessalonicenses, quando Paulo diz assim,
Paulo diz: estou pronto para anunciar não apenas o Evangelho de Deus, mas doar a minha própria vida. Esse sim, o Senhor nos chama a dizer hoje, respeitando as diferenças individuais, culturais e religiosas. Porque pregar o Evangelho nesse mundo pós-moderno, que não aceita a verdade absoluta, esse mundo da pós-verdade é um desafio muito grande. Mas nós precisamos lembrar de não discutir opiniões, não julgar nem desprezar. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 14. Mas ter uma postura sábia, para fazer a diferença entre aquilo que é cultural e aquilo que é evangelho. Eu não quero falar aqui de comunicação transcultural, nem antropologia cultural. Eu estou só lembrando para você que a nossa postura diante da missão deve ser sábia, para entender as entrelinhas, para chegar, não como aquele tão bonzinho que quer ajudar o necessitado, mas como aquele que não é tão bonzinho, não, porque não há nenhum bom senão Deus, mas aquele que chega motivado e impelido pelo amor de Deus. Os valores e princípios do Evangelho devem nortear a nossa conduta. Dr. Shedd diz: adaptar-se é imprescindível para a comunicação do Evangelho. Todos nós sabemos disso. Adaptar-se é imprescindível para a comunicação do Evangelho. Mas ele diz outra coisa que eu queria que você prestasse atenção. Ser diferente interiormente é o que atrai o incrédulo, o descrente. Ser diferente interiormente. Meu irmão, sabe o que é que faz a diferença? É o amor de Deus dominando o nosso coração, nos levando à renúncia ao sacrifício. É o amor a Ele. E se é a Ele, nada tem valor antes dele. É o amor à igreja. É o amor às instituições que formam a igreja, para servir a igreja e não servir a nós mesmos, para servir ao mundo. E a palavra nos dá o exemplo da igreja primitiva, que enquanto eles viviam essa conduta que parte do interior, uma espiritualidade autêntica, uma vivência real com a graça de Deus. Se vivermos assim, acontecerá o que aconteceu na igreja primitiva. O que é que diz? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Este é o momento de responder ao mundo que queremos servi-lo, não julgá-lo, porque o Cristo não veio para julgar, mas para salvar. Cumpramos a nossa missão no modelo de Cristo, amando ao Pai, servindo a igreja e manifestando a graça de Deus ao mundo. Vamos dizer o nosso sim a Deus. Não estou dizendo que você vai dizer o sim para ir para nenhum campo missionário, mas você vai dizer o sim para amá-lo, servir a igreja e servir ao mundo. Pai amado, nós queremos cumprir a missão no modelo de Jesus. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Queremos, Senhor, cumprir nossa missão nesse modelo de Jesus.
trabalha na nossa interioridade. Por favor, transforma o nosso ser para que sejamos como Cristo, para fazê-lo entendido e reconhecido e conhecido a todos os povos, em nome de Jesus.